Boa noite a todos. Você pode tomar o seu lugar. Sejam todos muito bem-vindos. Especial demais. Enquanto nós falávamos ali no membramento da Cíntia, da Adri, do Carlos, foi muito especial ver como cada um deles chegou aqui na igreja, como cada um se encontrou com Cristo aqui na igreja. E agora, vendo eles falar ali, eu lembrei de como eu cheguei na igreja, de como foi para mim a igreja. E eu vejo como Deus ele é bom, como Deus ele é maravilhoso com a nossa vida, porque Ele não nos deixa sozinhos no mundo, mas Ele nos coloca numa família para pertencer. Ele nos coloca numa igreja, e é nessa igreja que nós crescemos, é nessa igreja que nós nos desenvolvemos, é nessa igreja que muitos de nós casamos, temos os nossos filhos, é nessa igreja que nós envelhecemos, é nessa igreja que a gente vê os netos crescendo, assim como o Gael que convidava a Adri para vir para o culto. É nessa igreja, é na igreja. Eu fico tão feliz porque o que seria de nós, o que seria de mim e de você sem a igreja? Eu lembro claramente como se fosse hoje. Eu estava na 3ª série, eu estudava de tarde, a aula terminava e eu descia correndo para casa. Minha escola ficava num lugar mais alto, tinha um lombão para subir, eu descia aquele lombão correndo, chegava em casa e me arrumava, e o pai chegava mais tarde do trabalho, esperando o pai chegar, porque era o pai que decidia se nós íamos ou não na igreja. E aí o pai chegava: pai, nós vamos na igreja, aquela alegria, felicidade. E o pai dizia: hoje não. Para quê? Eu quase morria de tristeza, gente. Eu ficava muito triste, mas triste de verdade. E aquilo foi durante um bom tempo. Aí quando eu comecei a pegar ônibus, eu devia ter uns 10 ou 11 anos. Um dia eu cheguei na igreja do nada. Nós tínhamos um trabalho social na igreja. Sei quantos aqui são desse tempo que a gente fazia pão, cuca, salgadinho na igreja para vender. Depois a gente saía no bairro, vender o pão, vender a cuca. Era uma forma de nós gerarmos recursos e também tornar a igreja conhecida na sociedade. E aí eu cheguei lá do nada, cheguei de tarde. Eu lembro da reação daquelas mulheres que estavam fazendo os pães, né? Elas olharam para mim: o que tu está fazendo aqui? Como é que tu veio? Uma criança, né, pegando ônibus. Eu vim de ônibus, já sabia pegar ônibus e ir para a igreja. E tudo isso foi vindo da minha memória, o quanto a igreja foi importante na minha vida, o quanto a igreja contribuiu para ser quem eu sou hoje, e o quanto a igreja acrescentou e agregou na minha vida. Porque foi na igreja, eu fiz parte do Joad, eu tive muitas experiências com Deus no Joad. Eu fiz parte dos jovens, tive muitas experiências com Deus nos jovens. Foi na igreja que eu casei, foi na igreja que eu tive meu filho, foi na igreja que eu prosperei, que eu cresci, que eu me formei. Foi tudo acontecendo junto com a igreja. Então a igreja, gente, é um presente de Deus para nós. A igreja é um presente de Deus para mim e para você. Se eu perguntar aqui, você lembra como era a sua vida antes da igreja? Quantos lembram? Eu lembro. E o que a igreja me proporcionou, os momentos de culto, os momentos dos retiros, os momentos de louvor, de adoração, que muitos falam, né, do louvor, como o louvor é importante. Aquelas palavras que foram cirúrgicas, que me trouxeram respostas. Se eu perguntar aqui para vocês, quantos tiveram resposta através de uma palavra que saiu aqui do altar? Muitos de vocês vão dizer que sim, tiveram respostas para a vida. Mas é na igreja que nós crescemos, nós nos desenvolvemos. É aqui que está a bênção de Deus para o seu povo. Amém? E nós estamos aqui no domingo falando sobre disciplinas espirituais. Já falamos aqui sobre oração, meditação. Semana passada nós falamos de jejum. Quem conseguiu fazer jejum essa semana? Amém, muito especial. A importância, o propósito do jejum: enfraquecer a nossa carne, enfraquecer o mundo em nós.
e nos encher da presença de Deus, né? Nós deixar de se alimentar do pão da terra e se alimentar do pão do céu. Foi muito especial. E hoje é o nosso culto de ceia, e eu quero falar da disciplina da comunidade, ou da disciplina do congregar. Quero conversar com vocês a respeito disso aqui, desse ajuntamento dos santos, desse ajuntamento de pessoas imperfeitas buscando a perfeição de Cristo, de pessoas imperfeitas buscando santidade, de pessoas buscando a Cristo junto. E eu quero ler com vocês Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25. O autor dessa carta aos Hebreus, não se sabe ao certo se é Paulo, mas esse autor, ele nos deixa uma advertência ou um conselho muito próprio para nós. Ele vai dizer: não deixemos de nos reunir como? Não deixemos de nos reunir como igreja, como família da fé, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que se aproxima o grande dia, ou o dia do Senhor. Esse texto, ele nos encoraja a continuarmos, a não desistirmos da fé, a não desistirmos de nos reunirmos como igreja. E essa parte que diz segundo o costume de alguns, é porque essa igreja, essa carta foi escrita para judeus, cristãos, que estavam sofrendo algum tipo de perseguição ou desânimo. E por conta dessa perseguição, eles estavam deixando de ir aos encontros, de se reunir como igreja, por medo da perseguição e também por desânimo. Eram duas coisas, perseguição e desânimo. Mas esse autor escreve para encorajar esses irmãos a permanecer firmes em Cristo. Seja o que talvez possa lhe impedir de se reunir como igreja, seja o que pode te impedir de estar aqui, esse conselho, ele nos mostra que nós precisamos nos reunir como igreja, como família da fé. O fato é que desde o Antigo Testamento, Deus, ele escolhe um povo. Deus, ele não escolhe uma pessoa, ele escolhe um povo, ele escolhe uma nação, ele escolhe muitas pessoas. O propósito de Deus não é que nós andemos sozinhos, ou que sejamos seres individualistas, mas ele espera que nós cresçamos como igreja, cresçamos no coletivo. Se for olhar para Jesus, Jesus não escolheu um discípulo. Quantos discípulos Jesus escolheu? 12 discípulos. Então o propósito é que nós não deixemos de congregar, não deixemos de viver uma vida em comunidade, mas a gente sabe que tem alguns empecilhos que podem fazer com que a gente se afaste da comunidade, que a gente se afaste da igreja, que a gente deixe de congregar. Mas é importante nós salientar que é a comunhão, é isso aqui que fortalece a nossa fé. É isso aqui, essa reunião de pessoas, essa reunião como igreja que fortalece a nossa fé. Porque o autor diz ali no versículo 24, que nós devemos nos estimular, importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então é nessa comunhão que nós somos incentivados ao amor e às boas obras, e nós fazemos isso melhor juntos. Outro fato é que alguns já estavam abandonando a congregação, pelo fato que eu já falei aqui da perseguição ou do desânimo. Quantas vezes você já se sentiu desanimado para vir à igreja? Quantas vezes o desânimo falou mais forte? Quantas vezes você disse, hoje eu não vou, e no próximo culto você disse, hoje eu também não vou,
e no próximo você disse, hoje eu também não vou, e quando você viu, você já estava se desviando da fé, pelo desânimo. Nós não estamos aquém do desânimo, mas o desânimo pode acontecer na nossa vida espiritual, e assim é na nossa vida. Às vezes bate um desânimo na gente, e ele coloca outro ponto importante, de não deixarmos de nos reunir, porque o dia do Senhor está próximo. Que dia é esse? O dia que Cristo volta. E Cristo não volta a buscar apenas o Anderson, a Cíntia, o Carlos, a Adriane. Não, Jesus volta a buscar a sua noiva. Jesus volta a buscar a sua igreja. Jesus não busca uma pessoa, Jesus busca uma congregação, Jesus busca uma igreja que está preparada para subir com Ele. E esse dia pode chegar a qualquer momento. Até uma informação, essa madrugada faleceu o tio da pastora Grazi, pastor Cássio o irmão da pastora Grazi, pastor Cássio está com ela, né, dando todo o apoio. A vida é assim, gente. Nós não sabemos quando é o nosso último dia. Alguém sabe o último dia? Ninguém sabe. A vida é incerta. A vida tem desafios e incertezas, e dificuldades e problemas. A vida é maravilhosa, tem muita coisa boa. Mas é como diz aquela passagem: se tudo está maravilhoso, está tudo muito bom, aproveita, desfruta, porque vai passar. E se está tudo ruim, se o desânimo bateu, se as dificuldades estão à porta, se a perseguição está acontecendo, se tu não vê mais motivos para continuar, continua, porque vai passar. Tudo na vida passa, seja momentos bons e momentos ruins, tudo vai passar. Mas o fato é que nós precisamos estar preparados para a volta de Cristo, porque nós não sabemos o dia que Cristo volta para nós, o dia que Cristo volta para mim, porque nós só temos essa vida. E quando Cristo voltar para mim, eu não tenho mais o que fazer, eu só tenho essa vida para viver, eu só tenho esse tempo chamado agora. E quando Cristo volta, acaba. Mas o fato é que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Esse texto ele fala sobre perseguição, e talvez você pense: eu não sofro nenhuma perseguição para buscar a Deus. E eu não vejo hoje no Brasil também nenhuma perseguição acontecendo para a gente buscar a Deus. Nós somos o Estado é laico, né? Então quer dizer, a gente pode adorar a Deus com liberdade, a gente pode se reunir como igreja, mas essa carta está sendo escrita para irmãos que estavam em perseguição, e que estavam abandonando a fé, estavam deixando de se reunir, como era costume de alguns, porque estavam com medo da perseguição, medo de morrer. Mas hoje nós não somos perseguidos por nos reunirmos como igreja. Nós podemos nos reunir com liberdade, mas ainda assim nós enfrentamos alguns desafios que podem nos afastar da congregação, alguns desafios que podem nos afastar de nos reunirmos aqui como igreja, alguns desafios que ainda podem nos impedir de sermos igreja, corpo de Cristo aqui na terra, e um deles é o desânimo espiritual. Tenho certeza que você já foi pego por isso. Desânimo, falta de vontade. Lá no Salmo 42:11, essa oração, quando você estiver desanimado, triste, faça essa oração. Pergunte para você mesmo, faça perguntas, porque quando você faz perguntas, as respostas vêm. Às vezes não é respostas que você precisa, são perguntas, as perguntas certas. E aqui o salmista ele pergunta: por que está tão triste a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus,
pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aqui o salmista está nitidamente passando por um momento de aflição, de dificuldade, de uma tristeza profunda, de um abatimento espiritual, mas mesmo assim ele encontra forças para dizer a Deus e para dizer para ele mesmo. Aqui ele está tendo uma conversa com ele mesmo: por que tu está tão triste? Ó minha alma, por que tu está tão triste? Por que tu te perturbas dentro de mim? Ele diz para a alma dele, porque na alma estão as nossas emoções, na alma estão os nossos sentimentos. Ele diz para a alma dele: olha, ponha a tua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Que essa palavra enche o nosso coração de esperança, que não importa o que estejamos passando, o Senhor, Ele continua sendo o nosso Deus, continua sendo o nosso Salvador, e nós ainda o louvaremos. Agora, se pergunte: por que tu está desanimado? Por que tu não tem vontade de ir à igreja? Por que ó minha alma, tu está tão triste? Espere em Deus. Então o desânimo espiritual, ele vem para todos. Em algum momento da sua caminhada com Deus, você vai ser tomado por um desânimo. É inevitável, mas que você saiba recorrer ao teu Salvador, ao teu Deus, que você possa colocar a sua esperança no Senhor diante desses desânimos que podem bater a nossa porta. Outro desafio que nós podemos enfrentar, e isso nos impedir de nos reunir como igreja, é a decepção com as pessoas. Se eu perguntar para você aqui, quantos aqui já se decepcionaram com alguém dentro da igreja? Olha, acho que metade da igreja já se decepcionou. Isso pode ser um grande empecilho para você deixar de congregar ou de se reunir como igreja. Mas Jesus também foi decepcionado. Jesus foi traído. Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, mas mesmo esses desapontamentos que Jesus sofreu não impediu ele de cumprir o seu propósito. Mesmo sabendo que Pedro o negaria, que Judas o trairia, isso não impediu Jesus de continuar firme e seguir o seu propósito. Ou seja, as decepções com as pessoas não podem nos impedir de continuarmos firmes no nosso propósito, porque tem coisas que Deus quer fazer e vai fazer através da sua vida, que Deus chamou você para fazer. O diabo sabe aonde ele vai te atingir, o diabo sabe aonde ele se levanta para te impedir, para te desanimar espiritualmente, para te usar pessoas para abalar a tua fé, para te decepcionar. Mas Jesus continuou firme, mesmo sabendo desses desafios. Ele continuou, e Jesus foi perfeito. Você olhava para Jesus, você não encontra defeito em Jesus, você não encontra pecado em Jesus, e mesmo assim, Jesus sofreu decepções com pessoas. E aí eu, cheio de imperfeição, cheio de mania, cheio de coisinha, nós não queremos nos decepcionar. É inevitável, gente. Nós vamos sim nos decepcionar, mas o nosso alvo é quem? É Cristo. É para Ele que nós precisamos olhar. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, é Jesus. Olhe para Jesus, porque quando você está focado em Jesus, você não está focado em olhar para o lado, em olhar para a direita, para a esquerda, e nem para trás, nem para o que aconteceu no passado. Porque quem põe a mão no arado, diz a palavra, já não pode olhar para trás. Para trás ficou o passado, para trás ficou a velha vida. A partir de Cristo tudo se faz novo. Jesus, mesmo sendo perfeito, teve decepções com pessoas. Olha o que diz lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 1.
agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, não deixa o teu passado te acusar. Não, se você já se decepcionou com pessoas lá atrás, não deixa isso pautar a sua vida a partir de agora. Mas coloque a sua fé, a sua esperança no Senhor. Não desista do seu propósito e daquilo que Ele colocou no seu coração para fazer, porque vai se levantar. Muitas coisas se levantam, até mesmo quando você, talvez um novo convertido, ou está chegando agora na igreja, você decidiu no seu coração se firmar. Não, esse ano eu vou me firmar na igreja, esse ano eu vou buscar mais a Deus. Você vai ver que muitas coisas vão se levantar para fazer você parar, para fazer você desistir, porque o inimigo nunca está satisfeito com alguém que se posiciona em Cristo. Vai levantar lutas, vai se levantar dificuldades, você vai pensar em desistir, mas você precisa continuar firme. Outro desafio que pode nos impedir de continuar na nossa caminhada, na nossa reunião, de nos reunirmos como igreja, são os pecados não confessados. Talvez você já está vindo, talvez você já é membro da família, você já aceitou a Cristo, mas tem pecado que você não deixa, tem pecado de estimação, e isso pode impedir você de continuar. Isaías 59, 2. Tem outra tradução que vai dizer, né? Contudo as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. Gente, o pecado, ele ainda continua fazendo separação entre nós e Deus. Não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre o pecado e Deus. Nós não podemos estar na igreja e continuar uma vida de pecado lá fora. Não tem como ser dessa forma. Nós precisamos agora viver uma novidade de vida em Cristo. Então, às vezes um pecado que você carrega, que você vive, que você não confessa, pode estar te impedindo de avançar na fé, de crescer espiritualmente, de amadurecer a sua fé. Confesse o pecado e deixe, porque o Senhor é justo e fiel para perdoar. Não tem pecado que Cristo não possa perdoar. Muito obrigado. Você sabe que eu ganhei uma toalhinha de uma irmã aqui. Cadê da Cintia? Obrigado pela toalhinha, Cintia, eu esqueci. Eu esqueço toda vez. Eu fico pensando, eu vou levar uma toalhinha hoje, eu esqueço a toalha, toda vez que eu lembro e logo esqueço. É que está calor, né, gente? Está muito quente hoje, misericórdia. Isso é só para mostrar para você que você não dura um minuto no inferno. Então é melhor você se converter e ir para o céu, porque no inferno o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, como diz a palavra. Então vamos prestar atenção na palavra, vamos se converter ao Senhor, vamos confessar o pecado, vamos deixar esse pecado, porque olha, Jesus pode voltar a qualquer momento e que nós estejamos preparados para subir com Ele. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês: quantos vão ficar felizes quando Jesus voltar? Levanta a mão para mim. Meu Deus, eu não vou ficar feliz, gente, eu vou subir feliz. Pelo amor de Deus. Ah, não, que vocês caíram nessa de novo. Você é mais velha que eu, gente. Eu não vou ficar feliz, eu vou subir feliz. Achei que ninguém mais caía nessa, pastor. Mas eu entendo, está muito quente hoje mesmo. Então confesse o seu pecado e deixe, porque isso pode estar te impedindo de se reunir como igreja. Né? Tu não se acha digno. Ah, mas eu sou pecador. Ah, mas esse pecado. Confessa, gente, e deixa o pecado, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados. Outra coisa que pode nos afastar é a vida corrida, as distrações do mundo. Todo mundo tem uma vida corrida que às vezes parece que 24 horas é pouco, que talvez precisa de mais. Tem dias que se tivesse mais umas horas do dia, ia ser maravilhoso. Hoje até, a gente estava em casa,
E a gente tem o hábito de perguntar para a Alexa, né, que hora é. Alexa, que hora é? Dela assim, são 16 horas e, 24 minutos. Eu dei um pulo do sofá, eu tinha que estar aqui 5h30. Eu não vi as horas passar. Saí, até cheguei atrasado, até peço desculpa, tá, para as irmãs que estavam me esperando aí. Tu também chegou atrasado, Cíntia, então para ti não vale a desculpa, só para a Adri que chegou no horário. A Adri chegou no horário, eu que cheguei atrasado. Mas às vezes parece que o dia voa, o dia corre, e quando tu vê já é hora, já acabou o dia. Porque a gente vive nessa vida corrida, e às vezes no culto, principalmente o culto de quarta, muitas pessoas não conseguem estar aqui no culto de quarta, porque chegam mais tarde do trabalho, porque trabalham à noite, né? Então várias coisas podem nos tirar e nos impedir de nos reunir como igreja. E as distrações do mundo. Quem aqui rola uns vídeos lá no TikTok, quando vê passou 1 hora e tu nem viu que passou 1 hora? Distrações. Instagram, distrações. Para os mais velhos, Facebook, distrações. Entendeu? As distrações, gente. Isso nos impede, isso nos distancia do propósito. Mas, mediante tudo isso, a ordem de Jesus, a ordem de Deus permanece a mesma. Nós não devemos abandonar a congregação. Fala aí para quem está do teu lado. Não devemos abandonar a congregação. Isso aí. Não devemos. Nós precisamos da comunhão para crescer espiritualmente, para sermos fortalecidos e para sermos encorajados uns pelos outros. Eu sou um que defendo muito a comunhão, principalmente a comunhão após o culto, que tem comida, é maravilhoso. A gente está ali, está comendo, está conversando, está sendo edificado, e eu ouço uns testemunhos de umas irmãs aí que não tem hora para ir embora, e elas contam o testemunho, e eu fico ali, amém, irmã, glória a Deus, e que testemunho lindo. Mas eu gosto disso. A comunhão, ela fortalece a nossa fé. Eu sou muito edificado quando eu ouço o que Deus fez na tua vida. Aquilo gera mais fé assim no meu coração, de uma forma que é maravilhoso. É ou não é? Quando tu ouve um testemunho de alguém, como isso faz bem pra gente, né? Ali na nossa salinha, nós estávamos falando ali para o encontro de membramento. Enquanto o Carlos falava, a Cíntia chorava, porque o testemunho dele é muito especial. E como isso edifica a nossa fé, né? Ouvir. Então, se você tem um testemunho, irmão, pelo amor de Deus, abra essa tua boca e comece, em vez de fazer fofoca dos outros, fala da tua vida, o que Deus fez na tua vida. Fala o que Deus já realizou na tua vida. Tem muitas pessoas sedentas. Às vezes a gente não sabe como vai falar de Jesus para as pessoas. Fica sem jeito. Às vezes só precisa contar o que Deus fez na tua vida. A Adri, né, que chegou aqui, através da transformação que ela viu na vida da filha. Do cunhado não, do genro. Né? Às vezes são as ações, são as nossas atitudes. Uma coisa que eu tenho cuidado muito é no trânsito. Misericórdia. Meu Deus, eu não posso xingar as pessoas no trânsito. Vai que uma hora eu estou xingando, abre o vidro, paz do Senhor, pastor. Misericórdia, daí como é que eu fico, né? Senhor, me dá paciência. A Dani que dá risada, que eu chamo as pessoas de uns nomes assim. Mas Deus está me tratando, né? Todo dia aparece, acho que é para me tratar mesmo, assim. Mas a gente tem que cuidar o nosso testemunho fora da igreja, como a gente reage, né? O domínio próprio, ele fala mais sobre a reação do que a ação. O domínio próprio é sobre reação, é como você reage às coisas, não como você age. Que às vezes você está bem intencionado, está tudo certo, mas alguém pisa no teu calo e tu... não, no meu calo não. Mas o fato é, irmãos, que a gente não pode viver uma vida de fé isolado. Não existe o movimento sem igreja, o MSI, não existe. Não existe você ser igreja sozinho, isolado. Você não é uma ilha. Nós não somos uma ilha. Nós crescemos
no coletivo, nós crescemos quando estamos juntos, é aqui que nós somos alimentados, é aqui que nós crescemos na fé, quando nós estamos junto na comunhão uns dos outros. Então a Bíblia deixa claro isso para nós, que a nossa vida cristã precisa ser vivida em comunidade. Precisamos congregar. Esse ato de congregar não é apenas um hábito saudável, mas é uma disciplina espiritual. É uma disciplina espiritual e é essencial para o nosso crescimento na fé. Se você quiser crescer espiritualmente, você não pode deixar de congregar. Amém? Glória a Deus. Quero falar sobre os benefícios de congregar. O primeiro deles, se você está anotando, é o crescimento na palavra. Tem pessoas que só ouvem a palavra aqui no culto. Imagina como que a sua vida espiritual vai sobreviver se alimentando uma vez na semana. Se você alimentar a sua vida espiritual apenas no domingo, como que fica o restante da semana? Se a gente alimentar o nosso corpo uma vez na semana, só no domingo, como é que fica o resto da semana? Nós precisamos cuidar, anota isso, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual da mesma forma que nós cuidamos da nossa vida, do nosso corpo, do alimento. Falo isso em relação ao alimento, né? Até falei aqui na quarta-feira passada, eu tenho o hábito de deixar minha Bíblia na mesa. Então quando eu sento para tomar café, eu leio a Bíblia. Quando eu sento para almoçar, eu leio a Bíblia. Quando eu sento para jantar, eu leio a Bíblia. Ela está ali, está acessível para mim, está o tempo todo, então está disponível, é um hábito, porque eu preciso alimentar a minha vida espiritual da mesma forma que eu alimento o meu corpo. Tem uns aí que fazem mais que 3 refeições por dia, fazem 5, 6, 7, 8. Imagina se toda vez que você alimentar o seu corpo, você alimentar o seu espírito, como que você não vai estar espiritualmente? Mas às vezes o desânimo pode bater justamente por isso, você está fraco, o seu espírito está fraco. Às vezes você cai nas tentações, é porque você está fraco, está espiritualmente fraco. O que diz ali em Romanos 10, 17? Olha como vem a fé, gente. Como vem a fé? Pelo ouvir, e ouvirá palavra de Cristo. A nossa fé, ela é gerada no nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Cristo. Então esse momento que nós estamos aqui falando da palavra, esse momento está sendo um gerador de fé no seu coração, está sendo uma usina geradora de fé no seu coração. Então ela vem pelo ouvir. E quando você ouve a palavra, quando você coloca em prática a palavra, você tem crescimento. Não basta apenas ouvir e saber, você precisa praticar, e na prática vem o crescimento. Outro benefício espiritual de congregar, de se reunir como igreja, é o fortalecimento espiritual. Porque é justamente aqui que nós encontramos encorajamento nos momentos difíceis. A Cíntia falou aqui do consolo que ela recebeu aqui na igreja, por estar aqui. A gente não precisa passar sozinho os desertos da nossa vida, a gente não precisa passar sozinho os vales que nós enfrentamos, nós não precisamos passar sozinhos. Você tem uma família da fé. O Zé deu o testemunho dele aqui no ano passado, no curso de testemunhos, sobre esse perigo de viver isolado, ou de não compartilhar a dor com alguém que possa te ajudar. Então isso nos fortalece espiritualmente, porque é nessa comunhão que nós encontramos apoio, que nós encontramos coragem para os momentos difíceis. Gálatas 6, no versículo 2: levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Às vezes a gente está passando por um momento muito difícil, e nós não precisamos passar sozinho. Às vezes tem um irmão do lado que pode te ajudar a carregar.
que você pode dividir a sua dor, que você pode chorar junto. Não é só para compartilhar os momentos bons, mas também os momentos de dificuldade. Às vezes você está passando, até como o pastor falou aqui, às vezes você vai fazer uma cirurgia, ninguém sabe, porque você não contou para ninguém, mas às vezes se você conta, a gente ora junto, e isso fortalece, sabe? Fortalece espiritualmente. Então nós precisamos uns dos outros, levem os fardos uns dos outros. Essa é a ordem. Não precisa passar sozinho pelo momento de dificuldade. Você tem a igreja, tem os irmãos, tem os pastores, tem a sua família da fé. Não é só para você dizer que vai à igreja, mas para você viver a igreja e usar os benefícios da igreja. Outro benefício de congregar é nós exercitar os nossos dons espirituais, porque Deus nos deu os dons para edificar o corpo de Cristo. Você pode achar que você não tem nenhum dom, você tem. Talvez você não descobriu ainda qual é, mas Deus nos deu dons, Deus nos deu vocações para edificar o seu corpo, para edificar a sua igreja, seja qual for. O que você sabe fazer de melhor? Eu varro muito bem a casa. Glória a Deus, você pode vir aqui na quarta de manhã e na sexta de manhã, que tem uma pessoa que limpa a igreja, você pode ajudar essa pessoa a limpar a igreja, amém? Mas varrer o chão é tão pouco. Não, para Deus tem o mesmo valor de quem está pregando aqui no altar, de quem está louvando aqui, de quem está lá cuidando das crianças, é o mesmo valor para Deus. Ninguém é maior que o outro. Aliás, quem quiser ser o maior, diz a palavra, sirva todos. No reino, maior é aquele que serve. Não é o melhor, não é o mais habilidoso, não é o pós-graduado, não é o doutor daqui, o doutor dali. O maior no reino dos céus é aquele que serve. Então, é aqui na igreja que nós exercitamos os nossos dons espirituais. É aqui que você pode colocar eles à disposição do corpo, seja qual for o seu dom, coloque à disposição do corpo de Cristo. E também é na igreja que nós encontramos proteção contra o desânimo e contra o engano. Proteção contra o desânimo e o engano. 1 Pedro 5, do 8 ao 9. Mas o fato é que quando nós estamos sozinhos, nós estamos mais vulneráveis às ciladas do diabo. Quando nós estamos sozinhos, nós estamos mais vulneráveis às ciladas do diabo. Estejam alertas e vigiem. Pedro está aconselhando a igreja aqui. Porque o diabo, o adversário de vocês, ele ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro está encorajando a igreja a estar alerta, a estar vigiando, porque o diabo ele tem os seus planos, ele tem os seus meios, mas quando nós estamos reunidos como igreja, Deus deu o poder para a igreja. Deus deu as chaves do inferno para a igreja. Não foi para uma pessoa isolada, não foi para A e não foi para B. Ele deu as chaves do inferno para a igreja. A igreja tem o poder. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Então nós precisamos nos encorajar uns aos outros, porque quando nós estamos juntos, nós estamos protegidos contra o desânimo e contra o engano. E eu quero encerrar
falando dos perigos de abandonar a congregação. Porque, como diz esse texto de 1 Pedro, o diabo ele está alerta, ele está vigiando, ele está como uma ronda, ele é como um leão, e ele sabe que quando nós estamos isolados, nós somos mais fracos espiritualmente. Quando nós estamos isolados, nós somos mais fracos espiritualmente. É igual aquele que sai do bando, ele é uma presa mais fácil. Você pode ver na selva, os animais andam juntos, porque o leão, esse exemplo é bem prático mesmo, porque o leão ele está ali observando aquele que se separa do grupo. Aquele que se separa do grupo é uma presa fácil para o leão, é uma presa fácil para o inimigo. Então, a gente sabe que aqueles que se afastam da igreja, eles acabam esfriando na fé, e se entregando aos seus pecados, às suas paixões e à incredulidade. Você já deve ter conhecido pessoas que se afastaram da fé, se afastaram da igreja, que saíram da igreja por A ou por B, e não procuraram uma outra igreja, e não fizeram mais parte de um corpo, acabaram se desviando. Se eu perguntar aqui para vocês, quem quer se desviar? Alguém aqui quer se desviar? Alguém aqui quer abandonar a fé? Alguém? Ninguém quer. Mas se nós não cuidarmos da nossa vida espiritual, isso vai acontecer. Pedro, quando se afastou do grupo, ele negou Jesus. O filho pródigo, quando saiu de casa, ele caiu em grande miséria. A gente não ganha nada quando sai do corpo, quando sai da congregação, quando se isola. Pelo contrário, nós só perdemos. Então nós não podemos deixar que nada nos afaste da comunhão. Não é o cansaço, não é os problemas, não é nem mesmo a hipocrisia de algumas pessoas. Não fique achando problema na vida do outro, achando, aquele irmão está fazendo isso, então eu não vou. Não, é você, a salvação é individual, é você e Deus. Porque a gente já ouviu que igreja é um hospital espiritual, e todos nós precisamos. Não tem nenhum santo aqui dentro, ninguém é santo, santo só Jesus. Não fique na igreja procurando, com o seu dedo acusador, acusando os irmãos disso ou daquilo. Olhe para a sua própria vida, e se conserte você com Deus, porque Deus trata individualmente, e a salvação é individualmente. Porque enquanto você está preocupado com o pecado dos outros, você não consegue olhar para o seu, e quando você não olha para o seu, você não cura o seu, não trata o seu, não se arrepende do seu, e você pode perder a salvação por estar preocupado com o pecado do outro. É aquele texto de Mateus: como é que tu vai enxergar um cisco no olho do irmão se tem uma trave no teu olho? Primeiro tira a trave do teu olho. Quer dizer, olha para ti primeiro, antes de você querer enxergar pecado e problema na vida do outro. E como nós cultivamos esse compromisso de congregar? Priorizando a comunhão. Faça do culto um compromisso inegociável. Não negocie por nada o culto. Culto é culto. Dia de culto é sagrado. Você vai ser tomado pelo cansaço, você vai ser tomado, às vezes chega aquela visita que você adora e que impede você de vir no culto. Às vezes o marido briga, às vezes a mulher briga, às vezes as filhas se levantam, os filhos se levantam, muita coisa pode se levantar, mas priorize, faça do culto um compromisso inegociável. Outro ponto é: participe ativamente, sirva na igreja. Se você está se sentindo fraco ou frio na fé, procure algo para você fazer na igreja, para você servir, para você colocar o seu dom, a sua vocação à disposição, para você se sentir pertencente, porque às vezes só ir e vir da igreja vai desanimando você com o tempo, que chega um momento em que a cadeira ela não é mais confortável, não é mais um lugar confortável para você, você começa a ficar inquieto. É nessa hora que você precisa procurar alguma coisa para fazer dentro do corpo.
Talvez você faz parte do corpo e você é aquele membro que está parado. E quando um membro está parado, todo o restante do corpo sofre. O meu irmão, ele está fazendo hemodiálise 3 vezes na semana. O rim dele está basicamente parado. E ele sofre por isso. Todo o corpo dele sofre. Eu falo com ele toda semana. E é muito triste. Quando um membro do corpo está parado, está atrofiado, todo o corpo sofre. O que você tem, que você não está compartilhando, que você não está ativando no corpo? Ative os seus dons, ative as suas vocações. Outro ponto, eu estou encerrando. Ore pelos irmãos, ore pelos líderes, ore uns pelos outros. Aquilo que você não concorda na vida do irmão, aquilo que você vê de erro no irmão, ore por esse irmão. Ore para que ele tenha clareza disso, ore para que Deus fale com ele, ore para que o Espírito Santo faça a obra, ore para que ele se arrependa. Se foi algo que ele fez com você, se é um perdão que você está esperando, primeiro perdoe diante de Deus e ore ao Senhor. Senhor, fala com fulano, porque isso me machuca. Ore a Deus e ore pelos irmãos e pelos líderes. E o último, vença as desculpas. Gente, quando nós não queremos fazer alguma coisa, nós encontramos muitas desculpas para não fazer. É ou não é? Desculpa sempre vai ter. Quando você não quer fazer alguma coisa, você vai achar muitas desculpas. Mas vença essas desculpas. Porque aquela frase, né? Quem quer dá um jeito. E quem não quer, acha o quê? Acha uma desculpa. Então não permita que o desânimo, que as distrações, que as frustrações te afastem da casa de Deus, te afastem da congregação. Amém? Vamos ficar de pé?